Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André Lima e estou de volta para poder continuar o nosso conteúdo de Química Orgânica, tá? Hoje, Química 2, funções nitrogenadas e haleitos orgânicos. Vamos começar? A nossa primeira função nitrogenada é a amina. Tá? A gente vai falar aqui uma função nitrogenada porque no grupo funcional está presente o nitrogênio, o elemento nitrogênio. A amina, ela é um composto orgânico derivado da amônia. Amônia que tem a fórmula NH3. A amônia não é um composto orgânico, não tem base de carbono, tá certo? No caso da amônia, que é o NH3, se você substituir o hidrogênio por um radical orgânico, aí sim vai formar amina. Se houver a substituição de um hidrogênio da amônia, vai virar uma amina primária. Se substituir dois hidrogênios da amônia, vai virar uma amina secundária. E se houver a substituição dos três hidrogênios da amônia, vai formar uma amina terciária. Então, a gente vai ter essas três formas de amina, sendo que a amina primária ela é uma amina homogênea, já a secundária e a terciária ela é heterogênea. Na amina primária e secundária você tem ponte de hidrogênio e na terciária você tem dipolo permanente. Então, a gente vai ter essa diferença aí entre os tipos de aminas. De acordo com a estrutura dela, de acordo com a formação dessa amina, ela vai ter propriedades diferentes, tá bom? Vamos lá. Nomenclatura oficial, nomenclatura determinada pela IUPAC. Para aminas primárias, a gente vai ter duas formas de fazer a nomenclatura. Pode colocar o nome dos radicais, das ramificações que estão ligados ao nitrogênio e terminar com a palavra amina. Poderia ficar assim, olha, por exemplo, metilamina, etilamina, fenilamina, tá? Então, a gente vai colocar o nome das ramificações. Pode ter até mais do que uma, ficar assim, etilmetilamina, por exemplo, tá certo? A outra forma é você colocar prefixo daquela tabela lá, met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec. O infixo an, em, in, terminação amina, que vai ser sufixo agora vai ser amina. Então, a gente vai ter essas duas formas, tá bom? É lógico que se a amina tiver uma cadeia mais complexa, a primeira forma de fazer a nomenclatura já fica mais difícil. Eu não vou conseguir nomear o radical, tá certo? Aí já vou optar para a segunda forma. Isso para aminas primárias. Então, bora ver lá. Meu primeiro composto tem apenas um radical com um carbono. Se for ramificação com um carbono, o nome dessa ramificação é metil. Então, vai ficar metil mais amina, metilamina, tá bom? É o primeiro composto. Mas, além dessa forma, eu posso colocar prefixo, mais infixo, mais sufixo. Eu tenho apenas um carbono, o prefixo é met. Ligações simples, an. Sufixo amina, metanamina. Tá? Metanamina vai ser o nome desse primeiro composto. O próximo, nós temos uma cadeia de 4 carbonos, 4 é but. Temos apenas ligações simples entre átomos de carbono, então é an, terminação amina, butanamina. Porém, onde está a amina? Eu vou precisar enumerar a cadeia principal para poder dizer a localização dela. Começa a enumerar pela extremidade mais próximo do grupo funcional. Então, eu vou começar a enumerar a partir da direita para a esquerda. Vai ficar 4 carbonos but, ligação simples an, terminação amina, que está no carbono número 2. 2 butanamina. Aqui, nesse caso, ele até aceita tu colocar isobutanamina, tá? Porque quando ele colocar o isobutanamina, o iso vai indicar que ele está pelo carbono secundário, ou sec-butil, né? Seria mais adequado, sec-butanamina. Já o próximo caso, o nome de radical eu não vou conseguir colocar porque ele é muito complexo. Aí eu vou optar pela segunda formação de nome. Primeira coisa,
determina quem é a cadeia principal. Para isso a gente vai enumerar, vai escolher aquela que tem maior número de carbonos. Então, se eu começar a numerar a partir aqui da direita, se eu seguir direto, eu vou ter 4 carbonos. Se eu seguir até a penúltima e descer, eu vou ter 4 carbonos. Então, como a quantidade é a mesma, tanto faz. Então, vai ser 1, 2, 3 e 4. Essa é a cadeia principal. Aquilo que ficou fora da cadeia principal é chamado de ramificação. Eu tenho a ramificação que é o anaromático, que é o fenil, e eu tenho a ramificação com o carbono, que está no terceiro carbono lá, que é o metil. Eu preciso colocar essas ramificações em ordem alfabética. Então, começa aí pelo fenil. Onde está o fenil? Está no carbono número 2. 2 fenil, depois 3 metil. Eu tenho alguma outra ramificação? Não, então é a cadeia principal. A cadeia principal tem 4. But, ligações simples. An, terminação amina. Onde está a amina? No primeiro carbono. Por isso que vai ficar 2 fenil, 3 metil, butan, unamina. Tá bom? Aí vai ter a regra para as aminas secundárias e terciárias. Nesse caso, não tem como colocar prefixo, infixo e sufixo. Nós vamos colocar os nomes dos radicais que estão ligados ao nitrogênio e o sufixo amina. Então, vamos lá. Eu tenho do lado direito o propil, porque são 3 carbonos. Eu tenho do lado esquerdo o metil, porque tem apenas um único carbono. Aí a gente vai pela ordem alfabética, tá bom? Então, primeiro é metil, propil, amina. Aqui a ordem está errada, tá? Primeiro vem o M, depois é o P. Ordem alfabética. Metilpropilamina. Os próximos aqui, olha, eu tenho esses 3 radicais nessa amina terciária ligada ao nitrogênio. Eu vou pela ordem alfabética. No caso, eu vou ter aqui propil, etil e metil. Na ordem alfabética, primeiro é etil, depois viria metil, propil, amina. Agora está na ordem correta, tá? Outra forma também é o seguinte. Nós vamos colocar a maior cadeia como sendo a cadeia principal. E os outros radicais, a gente vai, em vez de colocar que está ligado ao número de carbono, nós vamos estar localizando ele com o valor do N, tá? Vou te colocar o N para dizer que ele está ligado ao N. Então, entre os dois menores, eu tenho etil no N e eu tenho metil no N. A cadeia principal tem 3 carbonos prop, ligação simples an, terminação amina. Então, também tem essa outra forma, ela é conhecida como nomenclatura usual também, tá? Ou, perdão, oficial. As propriedades. Ponto de fusão e ponto de ebulição das aminas. Por serem polares, as aminas possuem ponto de fusão e de ebulição mais alto do que compostos apolares, do que os hidrocarbonetos, por exemplo, e mais baixo que do álcool e do ácido carboxílico, porque eles vão fazer pontos de hidrogênio. E o O ele é mais eletronegativo que o nitrogênio. Fases de agregação. As aminas de 1 até 3 grupos metil, como substituintes, são gasosas nas condições ambientes. De 4 a 10 grupos metil são líquidas e a partir disso são sólidas. Densidade. As aminas alifáticas são mais simples, possuem densidade menor que a da água, enquanto que as aromáticas possuem densidade mais elevada. Solubilidade. As aminas com até 5 carbonos na molécula são solúveis em água e álcool. Já aminas com 6 ou mais átomos de carbono são praticamente insolúveis em água, mas solúveis em álcool, éter e benzeno. Propriedades organolépticas. A maioria das aminas tem um odor semelhante ao do peixe. O peixe, quando ele começa a se decompor, é porque ele está produzindo essas proteínas, tá? Vamos lá. Aminas no dia a dia. Olha só. Antigamente, tinha algumas substâncias que os estudiosos acharam que elas eram vitais para a manutenção da vida. E algumas dessas substâncias eram da função amina. Então, eles colocaram assim, substância vital, que é uma amina. Vital, amina. Vital, amina foram chamados de vitaminas. Hoje em dia já sabe que tem muitas vitaminas que não têm função nitrogenada,
que não é amina, mas o nome acabou ficando por tradição. Então, a gente vai ter muita coisa que é amina no nosso dia, a gente vai ver isso a partir de agora. Primeira delas, anfetaminas. Anfetaminas são estimulantes do organismo, tá? Você vai ter vitaminas, cocaína, cafeína, aminoácidos para a formação de proteínas, alcaloides como morfina e nicotina, protetor solar como ácido para-aminobenzoico e analgésico. A anfetamina, que é um estimulante, ela eleva o ânimo, ela diminui a sensação de fadiga e reduz o apetite. Tá? Bora ver aqui uma outra. Cocaína. Tem um grande poder estimulante. Aumento da atividade motora, euforia, loquacidade, seguida de intensa depressão. Então, enquanto se está sob efeito da cocaína, a pessoa fica desinibida, ela vai ficar mais falante, ela vai ter euforia, vai estar mais alegre, mais sorridente, mas depois que passa o efeito, aí vem uma intensa depressão. E por causa disso, por causa dessa depressão, o usuário sente necessidade demais de voltar àquele estado de alegria, de euforia que ele estava. Então ele vai buscar mais dosagem. E conforme o organismo ele vai se adaptando a essa dosagem, então aquilo que ele já consumia já não faz tanto efeito. Então o organismo ele pede mais e mais e mais. E nisso a pessoa vai só se afundando e vai se tornando dependente. Tá? Aí fala aqui, olha, seu uso constante pode levar à dependência. Cafeína. Presente no café, no pó do guaraná, no chocolate e em alguns refrigerantes. Estimula o sistema nervoso, favorece o estado de alerta e o aumento da concentração, da atenção e da memória. Alguns gostam, por exemplo, de estudar ao longo da madrugada, porque quando consegue parar, né, tá tudo muito mais calmo, tem menos barulho, e para poder aguentar assim a noite acordado, toma um café ou toma uma Coca-Cola, por exemplo. Para alguns faz efeito, né? Diz que passa o sono e a pessoa fica mais atenta. Seu excesso pode provocar gastrite, esofagite e dependência. Morfina, nicotina, adrenalina. Os alcaloides são compostos complexos que contêm grupos amina presentes na constituição das plantas. É possível citar alguns exemplos mais conhecidos como a morfina e a nicotina. Nicotina que está na folha do tabaco, né? Morfina está naquela papoula, que vai ter essa substância. Trimetilamina, putrescina e cadaverina. O próprio nome já dá uma ideia do que elas são, né? A degradação das proteínas, por exemplo, quando um pedaço de carne apodrece, leva à sua decomposição em aminas distintas, cuja presença ocasiona o odor desagradável, característico de organismo em apodrecimento. Aí vem a putrescina de carne podre, cadaverina de cadáver. Tá? Esse trimetilamina é mais do peixe, aquele cheiro de peixe já está passado. Tá? Amidas. Amidas agora já é uma outra função. As amidas é quando você tem um grupo carbonila ligado ao nitrogênio. Se o nitrogênio está ligado com o carbono, só o carbono é uma amina. Se o nitrogênio está ligado com o grupo carbonila, é uma amida. Então, N ligado a C, amina. N ligado com C duplo O, amida. A gente até para lembrar, a gente brinca o seguinte. A amina te deixa sem ar. Amina sem ar. O que é o ar? O ar é o oxigênio. Então, quando não tiver oxigênio, é amina. Quando tiver oxigênio, é amida. Tá bom? Vai ter essa diferença entre essas duas aí. Então, você tem aí na tela de vocês um exemplo de uma amina primária, uma amina secundária e uma amina terciária. Tá? Nomenclatura oficial. A gente vai seguir a mesma regra de nomenclatura que segue desde lá do hidrocarboneto. Prefixo, mais infixo, mais sufixo. O sufixo aqui é a própria amida, tá bom? Então, bora ver aqui. A nossa primeira amida. Nós temos apenas um único carbono. Qual é o prefixo para um? Met. Ligações simples. An. Terminação. Amida. Metanamida. É o nome dessa primeira aí.
A segunda amida tem 2 carbonos, et, ligação simples, an, terminação amida, etanamida. Seguindo, mais embaixo, nós temos 4 carbonos, 4 é but, ligação simples, an, terminação amida, butanamida. Agora aqui na segunda coluna, temos 3 carbonos, prop, temos ligação dupla no segundo carbono, 2 em, terminação amida, propenamida. Nesse caso o número ele não apareceu porque a ligação dupla não poderia estar no primeiro carbono, senão iria extrapolar o número de ligações que ele consegue fazer. Por isso que não é obrigatório, porque a única posição possível é onde ele está, no carbono número 2, tá? Na próxima cadeia, comece a enumerar a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, vai daí da direita para a esquerda. Nós temos uma ramificação que é fenil. Fenil está no segundo carbono, vai ficar 2-fenil. 4 carbonos é but. Ligações simples, an. Terminação, amida. 2-fenilbutanamida. Propriedades das amidas. As amidas são compostos muito polares, possuindo elevados pontos de fusão e pontos de ebulição. Nas condições ambientes, apenas a metanamida é líquida. As demais amidas se apresentam na forma de sólidos cristalinos. As amidas possuem densidade superior à da água. Se colocar uma amida na água, ela vai afundar. As amidas mais simples são solúveis em água porque são polares e pouco solúveis em solventes apolares. De um modo geral, todas elas são solúveis em álcool e éter. Aplicação das amidas. Ela é aplicada, pessoal, na fabricação de fertilizante, tá? A ureia é um exemplo de amida. Ela também é encontrada no sangue, pode ser excretada no suor e na urina, tá? Ela é utilizada na produção de cremes, de hidratante, na composição de protetores solar e na fabricação também de adubos. As amidas, de uma forma geral, também ela vai ter aplicação muito parecida, só que também na síntese de compostos e de polímeros, como as poliamidas. Tá? A gente vai ter como exemplo esses compostos também. Nitrocompostos. O nitrocomposto são compostos orgânicos que apresentam o grupo nitro. O grupo nitro é o NO2. Então vamos lá. NC, amina. NC-O, amida. E o NO2, nitrocomposto, tá bom? Então, para ser um nitrocomposto, tem que ter esse grupo NO2. Para fazer o nome, o nitro ele vai ser uma função secundária. Ele vai ter função de ramificação. Ele não é ramificação, mas ele vai ter função de. Então, o nome nitro vai entrar na ordem alfabética junto com as outras ramificações. Vai ter o etil, o fenil, o metil, o nitro, aí vem o nome da cadeia, que geralmente é um hidrocarboneto, tá bom? Então vamos lá. O nitro vai fazer papel de ramificação. O nosso primeiro composto, o nitro é ramificação. Eu começo por ele. Nitro. A parte da cadeia carbônica vai ser prefixo, infixo, mais o. Nós temos um carbono. Prefixo é met. Ligação simples, an, terminação O, nitrometano. Já o próximo, o NO2 é nitro. Nós temos 2 carbonos, et. Ligação simples, an, terminação O, nitroetano. O outro de baixo, nós temos o nitro, são 3 carbonos, prop. Ligação simples, an, terminação O, nitropropano. Aqui do lado direito, nós vamos ter um anel aromático com carbono embaixo. Esse conjunto anel aromático com carbono é chamado de tolueno. Então, vai ter o nitro do lado esquerdo, do lado direito e em cima. Enumerando aí, começando a partir do carbono, do tolueno,
Eu posso seguir pelo sentido horário ou anti-horário, tanto faz, a numeração vai dar a mesma. Então, eu vou ter o 2,4,6-trinitrotolueno. Esse 2,4,6-trinitrotolueno é a fórmula do TNT, que é a substância, a composição da dinamite, tá? Esse é o TNT. Os nitrocompostos são substâncias polares que sofrem interação intermolecular do tipo dipolo permanente, o que conduz a pontos de fusão e de ebulição elevados. Os nitroalcanos de menor massa molecular são líquidos fluidos, mas com o aumento da massa molecular vão se tornando viscosos. Na temperatura ambiente, eles são líquidos mais densos do que a água e eles são insolúveis em água. Aplicações. O nitrobenzeno é muito utilizado como solvente de substâncias orgânicas e alguns nitrocompostos aromáticos, como o 2,4,6-trinitrotolueno, o TNT, são utilizados como explosivo, no caso aí no exemplo, na composição da dinamite. Aletos orgânicos vai ser a nossa última função orgânica. Os aletos orgânicos são compostos derivados dos hidrocarbonetos pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por igual número de átomos de halogênio. O que são halogênios? São elementos da família 7A da tabela periódica. Então, quais são os elementos? Pode ser o flúor, pode ser o cloro, pode ser o iodo, pode ser o bromo, tá? Nomenclatura IUPAC. Nome do aleto mais o nome do hidrocarboneto. O aleto, ele também vai ser uma função secundária, parecido com a situação lá do nitro, tá? Ele vai ter função de ramificação, apesar de ele não ser. Ele vai ter função de ramificação. Eu falo que ele não é, pessoal, porque nele não tem carbono. Então, por isso que eu não posso chamar ele de ramificação, tá? Aí, no caso do nosso primeiro, nós temos um BR. BR é bromo. Vai ficar bromo. A parte da cadeia tem um carbono. MET, ligações simples, AN, terminação O. Bromometano. O próximo tem um I. I de iodo. Eu tenho 2 carbonos ET, ligações simples AN, terminação O. Vai ficar iodo, etano. O próximo eu tenho Cl. Cl é cloro. Cloro. A cadeia carbônica vai ter 4 carbonos. 4 é but. Ligações simples em, terminação O. 4-buteno. No caso, a numeração começou a partir da esquerda, porque é a mais próxima do grupo funcional. Perdão, mais próximo da ligação dupla, já que o aleto é uma função secundária, como se fosse uma ramificação. Então, a insaturação tem preferência em relação à ramificação. O próximo composto, nós temos flúor e outro flúor. Quando as ramificações se repetem, eu coloquei difluor, tá? Então, vai ficar difluor, são 2 carbonos, ET, ligações simples, AN, terminação O, difluetano. O próximo é uma cadeia ramificada. Se a gente começar pelo etil, porque no caso eu vou dar preferência pela ordem alfabética, eu vou ter que seguir no sentido horário. Então, vai ficar 1, 2, 3. Na ordem alfabética vai em primeiro etil. Vai ficar 1 etil, 3 fenil. Quando é aromático, ele é a cadeia principal, o nome dele é benzeno. Então, vai ficar 1 etil, 3 flúor, benzeno. É o nome desse composto. Nós vamos ter também a nomenclatura usual. A nomenclatura usual, tu vai colocar o nome do halogênio mais eto. Então, vai ficar assim, fluoreto, cloreto, brometo, iodeto. Igual, por exemplo, vocês lembram qual é a fórmula do sal de cozinha? NaCl. Qual é o nome? Cloreto de sódio. O que esse eto significa? Significa que não tem oxigênio na estrutura da molécula, tá? Então, vem esse eto aí para poder dizer que não tem oxigênio. Mais o nome do hidrocarboneto com ila. Então, vai ficar metila, etila, propila. Então, o hidrocarboneto, a partir de carbonos, agora vai ficar com ila. Então, vamos lá. Nosso primeiro exemplo.
Eu tenho o Cl, que é o cloro, então ele vai ficar cloreto. Ele está ligado a um carbono, que é metil, então vai ficar metila. Então o nome vai ficar cloreto de metila. O segundo exemplo, eu tenho o Br, que é o bromo. Bromo vai ficar brometo. O anel, se ele é radical, se ele é uma ramificação, o nome dele é fenil e não benzeno. Benzeno quando ele for cadeia principal, tá? Se ele é um radical, o nome dele é fenil. Aqui ele vai ficar fenila, vai ficar brometo de fenila. O próximo tem o I, iodo. O iodo vai ficar iodeto. A parte da cadeia tem 2 carbonos, seria etil, mas que vai ficar etila. Então vai ficar iodeto de etila. A próxima, Cl é cloreto, cloreto de isopropila, que era que vai se dividir em 2, tá? Tem 3 carbonos, ele é o prop. As propriedades dos haletos. Os pontos de fusão e pontos de ebulição aumentam à medida que a massa molecular também aumenta. Os monohaletos são líquidos voláteis nas condições ambiente, enquanto que os polihaletos de baixa massa são líquidos e os demais de maior massa são sólidos. Os monocloretos e monofluoretos não aromáticos são menos densos do que a água. E os monosbrometos e monosiodetos possuem densidade superior da água. São insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos e possuem o odor forte e sabor doce, mas são extremamente tóxicos se ingeridos. Aplicações. O clorofórmio CHCl3 é usado até hoje como anestésico, apesar de sua toxidez. Os freões CCl3F, CCl2F2, etc., são propelentes de aerossóis em perfumes. Propelente é o gás que é colocado dentro do recipiente para dar maior pressão naquele jato do desodorante que sai, por exemplo. Tá? Então ele sai ali pulverizado justamente por causa desses gases propelentes. Quando ele fala aqui que eles são freões, está falando que eles são gases CFC, tá? Clorofluorcarbono, que tem essas fórmulas colocadas aqui. Aí esse CFC, pessoal, ele estava atacando muito a camada de ozônio, estava destruindo a camada de ozônio. Então os produtos, até mesmo pela pressão da população, começou a trocar esses gases freões por outros gases propelentes. A maioria atualmente utiliza o butano ou propano até, que ele não é tão prejudicial assim para a atmosfera, tá? Os gases de centrais de ar, também aqueles gases refrigerantes, também são freões, também são CFC. Eles são danosos. Já existem gases que são ecologicamente corretos, de classe A, enfim, porém, no caso da manutenção, vai ficar um pouco mais cara. Tá? E tu tem a opção de você colocar um gás que seja menos danoso para o meio ambiente, porém vai ter que custar mais. E também são usados ainda na produção de inseticidas, como DDT. Tá? Então, o DDT é utilizado para matar pragas em lavouras. É um herbicida, inseticida de elevado poder. Tá? Então, o acúmulo dele pode até mesmo, assim, ao longo do tempo, provocar câncer para quem respirar, ou então para quem se alimentar de alimento contaminado, assim, com uma quantidade muito grande. Enfim, então a gente vai dar uma pausa por aqui, tá certo? A gente terminou essa parte de funções orgânicas, a gente deve iniciar nossa próxima aula com isomeria, para poder dar prosseguimento ao nosso conteúdo, tá bom? Então fica meu desejo de vocês terem um ótimo dia, uma ótima semana, até a próxima. Valeu, tchau!